A paz e a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus amados irmãos, que nós possamos meditar na palavra do Senhor, a palavra de Deus que nos ensina a como nós andar nos caminhos do Senhor e obedecer a sua palavra. Meus amados irmãos, eu quero trazer aqui uma palavra do Senhor que se encontra em Deuteronômio, capítulo 31, e a partir do versículo 14 em diante, que vai falar a respeito de Moisés, o servo do Senhor. Uma palavra que muitas das vezes já foi pregada, que já foi anunciada, mas que nós possamos meditar nesta palavra, que fala a respeito de Moisés, que quando Deus ele falou com Moisés, que os dias de Moisés já estava chegando, estava se findando. Ele disse que Moisés ia morrer. E quando ele disse que Moisés ia morrer, ele mandou chamar Josué para estar junto com ele na congregação, porque o Senhor ia conversar com eles dois. E nós vejamos, a partir do versículo 16, o próprio Deus dizendo a Moisés que ele ia dormir, ele ia morrer. Ó Moisés, tu vai morrer. Vai chegar os seus dias. E ele disse a Moisés e a Josué ali, que este povo que ele estava conduzindo, este povo que tinha tirado da terra do Egito, este mesmo povo ia se corromper. Este povo ia se levantar depois, quando Moisés ia morrer. Este povo ia abandonar completamente a Deus. Este povo ia atrás de busca de outros deuses. E no versículo 23, o próprio Deus vai animar a Josué, porque todo o povo ia se corromper, toda aquela nação ia abandonar a Deus. E Deus, ele disse para Josué assim no versículo 23, e ordenou a Josué, filho de Num, e disse: esforça-te e anima-te, porque tu meterás os filhos de Israel na terra que jurei, e eu serei contigo. O próprio Deus estava dizendo a Josué: tenha bom ânimo, esforça-te, porque no meio da corrupção, do pecado, da prostituição, no meio deste povo que vai me abandonar, eu serei contigo. Eu serei contigo por aonde você andar.
ele estava falando com Josué, porque Josué ia tomar posição no lugar de Moisés. E no versículo 29 ele vai dizer: porque eu sei que depois da minha partida, certamente corrompereis e vos desviarei do caminho que vos ordenei. Então este mal vos alcançará nos últimos dias, quando fizerdes mal aos olhos do Senhor, para o provocar e ire com a obra de vossas mãos. Aqui Moisés estava dizendo que depois da minha partida, este povo vai se corromper. Este povo vai me desviar. Ia desviar dos caminhos do Senhor. Com as suas próprias mãos, eles iam fazer os seus deuses para cultuar os seus deuses pagãos, aos costumes da terra, aos costumes do povo da terra, aonde eles iam chegar. E nós vejamos que este mal, o que Deus tinha falado, que ele ia trazer a ira, que Deus ia se irar sobre este povo, ia trazer males e angústia e castigo sobre aquele povo que ia se desviar dos caminhos do Senhor. E nós vejamos no capítulo 5 de Josué, quando ele começa ali, quando ele recebe o cargo, a partir do versículo 5, capítulo 1 de Josué, versículo 5, que diz assim: ninguém se susterá diante de ti, todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Veja o que Deus estava falando com Josué. Assim como eu fui com meu servo Moisés, eu vou ser também contigo, Josué. Por aonde você passar e chegar, eu vou estar ao teu lado. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei aos seus pais que lhe daria. Então somente esforça-te e tem bom ânimo. Aqui Deus estava fortalecendo a vida de Josué, porque a posição que ele estava de conduzir aquele povo, ele sabia que este povo todo aqui ia se prostituir, ia atrás de outros deuses. Até lá na frente ele vai dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Este povo todo abandonaram a Deus. Este povo, eles não entraram na terra prometida. Eles não entraram. Eles viram as maravilhas, viram o poder de Deus, mas esses mais velhos, os pais não entraram. Os filhos entraram, mas os pais não entraram na terra prometida. Esta caminhada que nós estamos caminhando, que nós não devemos olhar nem para a direita nem para a esquerda. Devemos olhar completamente para Deus. E os caminhos, os mandamentos, os estatutos, aquilo que o Senhor, através de Jesus Cristo, Ele nos ensina a nós andar neste caminho.
e não façamos como muitos fez, que abandonaram ao verdadeiro Deus. E nós vejamos que Deus ele falava com Josué. Deus estava com Josué. Porque Deus não estava com aquele povo? Porque aquele povo tinha abandonado Deus. E Josué ainda estava obedecendo a Deus, a sua palavra. Que Deus os abençoe em nome de Jesus.